Você pode perder uma venda antes mesmo de falar o preço, apenas por não saber conduzir uma reunião. E aí galera, sou o Christian da GoImage e hoje a gente está em mais um Papo GoImage. Vamos falar sobre reunião de vendas. E para discutir esse assunto aqui, dois especialistas em vendas e reunião de fechamento, que é o nosso grande amigo João. E aí João, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, bora. Seja bem-vindo aí mais uma vez. E aí Pedro, tranquilão? Tamo aí, né? Tamo aí, dia após dia, como sempre. Cara, o que a gente pode começar a falar pra galera que tá nos assistindo, assim? Tem alguma premissa básica pra gente começar a fazer uma reunião? Como é que é a estratégia de vocês? Vocês se preparam pra antes da reunião? Eu aqui na GoImage, só um exemplo, eu muitas vezes quando vou atender alguns fotógrafos, alguns clientes, assim, hoje tem já um time comercial, acaba que eu não estou mais tão à frente disso, né? Mas, cara, eu procuro dar uma estudada no cara, tipo, pô, o que o João faz, cara? Ah, o João faz casamento, faz retrato corporativo, o cara é premiado, não é premiado, como é que eu posso me preparar para criar uma conexão melhor, né? Pô, o Pedro faz gestante e tal, assim, eu acho que essa preparação prévia acaba sendo um bom indicativo para a gente poder estar realmente preparado para a reunião, discutir os assuntos do nível que gera essa conexão. Vocês também fazem isso ou o volume de trabalho, a gente falou um pouquinho sobre o volume de trabalho nos bastidores, mas o volume de trabalho impede que seja feito esse tipo de estudo antes, né? Cara, vamos lá. Falando, quando se trata de evento, casamento, tem informações que são cruciais para a gente gerar conexão ali com o cliente quando vem o pedido, né? Então, esse estudo seria minimamente saber um pouco mais sobre como a pessoa se imagina na fotografia do casamento, do pré-casamento, a questão da data, até mesmo para a gente verificar a disponibilidade. Então, a base seria essa, entender um pouco melhor o que a pessoa busca, para na sequência fazer aqueles outros passos ali de trazer ela para dentro do que é o trabalho, do que é a proposta, para chegar nos valores. Este ponto eu percebo muito importante com eventos, tá? O estúdio ele é um pouco mais dinâmico, o estúdio não tem essa necessidade tão profunda, mas embora a gente precise saber o que o cliente ou o que o suposto cliente, né, que a pessoa pode se tornar cliente, está buscando. Então, o mínimo é entender o que a pessoa busca. Eu trouxe essa informação porque a gente já passou por algo lá atrás. A gente fazia, às vezes, reunião com um casal e ia fazer casamento civil. Tem coisas que não tem necessidade. Então, a gente passou a entender melhor a necessidade daquele cliente que está buscando uma proposta. Cara, a gente tá semanalmente ali nas aulas do Academy ali, falando como conduzir reunião de venda, como fechar, como vender, como conquistar, como... E volta e meia a gente chega em um ponto principal da relação fotógrafo-cliente. É acolhimento, sabe? Ah, acolhimento é esse, vem cá. Não é bem isso. Mas é aquela coisa, ouvir e falar o seguinte, cara, vem cá, eu quero te ouvir, por mais escroto que seja teu problema, ou esdrúxulo que seja teu problema, ou ridículo que seja teu problema, qualquer coisa, eu consigo resolver pra ti. Vem cá, vem que tá quentinho, entendeu? Então, eu acho que a reunião de venda é sobre isso, sabe? Também. Então, o que o João falou ali, pô, vai lá e pesquisa e tal, o Cris falou, vai lá e pesquisa. Pesquisa, pra saber. Mas eu faço isso, inclusive. Eu olho o Instagram da pessoa e eu vejo qual é o lugar e tal, mas o que eu tô fazendo? Eu tô pegando cartas pra fazer as perguntas corretas pra ela, inclusive perguntas de coisas que eu já sei. Porque uma coisa é eu saber, outra coisa é ela falar pra mim, outra coisa é eu me interessar por aquilo. Eu vejo muito a reunião de vendas como isso. O cliente te dá várias cartas e tu vai jogando as tuas cartas em cima das cartas dele. Isso aí pra mim é uma reunião de venda, cara, perfeita. Por isso, uma reunião de vendas, e a gente tá falando de eventos, mas dá pra fazer um paralelo com qualquer outro tipo de produto ou serviço no mundo. É ouvir. Uma reunião de vendas é ouvir. Eu sempre começo uma reunião de vendas falando o seguinte, e aí? Como é que estão os preparativos de tudo? Mas sabe, cara, que uma das coisas que eu vi, não lembro qual vídeo, a pergunta era qual patrimônio que você tem, né? E daí isso nos Estados Unidos, né? Que não tem tanto problema em falar sobre isso, né? Se era fake ou não sei, mas me interessou ali porque o cara disse assim, não, eu sou bilionário, eu tenho uma empresa assim assado e tal. E o que tu pode dizer como um conselho? E ele disse assim,
quem fala muito perde o jogo. Eu achei isso sensacional, cara, porque, tipo, na real teve várias reuniões de vendas, assim, onde enquanto tu escuta mais, parece que tu raciocina melhor e tu consegue cortar mais as objeções, né? Quando tu tá ouvindo, parece que tu está se interessando mais pela pessoa também, né? Então, eu acho que isso faz muito sentido, né? Se aplica no mundo dos negócios, eu acho que sim, eu acho que tem muito sentido aquilo que o cara falou do ponto de vista, assim, tipo, de venda mesmo, sabe? E na reunião, esse acolhimento nada mais é do que uma escuta ativa, né? Tu se interessar verdadeiramente pela pessoa ali, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas é um pouco do que o Pedro falou, né? Isso que eu bato muito na tecla, assim. Quando tu tá tendo uma conversa com um cliente, uma reunião, que é uma troca ali, aquela coisa das cartas, enfim, toda essa dinâmica que eu vejo, assim, visualmente, tudo que tu fala que o cliente não quer ouvir é ruído desnecessário, é desconexão. Cara, ele vai falar, cala a boca, fica quieto, sabe? Não é isso que eu quero saber, sabe? Eu quero saber se tu vai fazer uma foto da minha avó, saca? Eu quero saber se tu vai chegar cedo, se tu vai chegar no horário, ou com o que tu te preocupa quando tu vai fotografar. Eu quero saber se tu entrega no prazo, algo nesse sentido. Então, essa parada de ouvir, cara, vamos lá. Eu aprendi há um tempo atrás, e hoje eu pratico isso. Minha reunião de casamento dura uma média de 1h30, tá? E eu tenho as reuniões gravadas aqui, eu gravo no Tactic, a transcrição, às vezes eu gravo, boto no OBS pra gravar aqui, jogo no ChatGPT pra melhorar, eu faço, cara, toda reunião minha de casamento, quando é online, é um estudo, assim, sabe? Eu tendo a não mostrar nenhuma foto na primeira metade da reunião. Cara, eu quero ouvir como é que eles estão planejando tudo, como é que o negócio vai acontecer, e eu pergunto, é mesmo? Me fala mais. Por quê? Sabe? Instigar a pessoa a ficar falando, Porque vamos lá, a gente ama falar da gente, não é? A gente adora falar da gente. Então tu tá proporcionando para aquelas pessoas uma conversa boa. Geralmente quando tu conversa com alguém, tu fala, cara, eu fico 2 horas conversando com o Cris. E eu falo assim, caraca, o Cris é bom de conversar. Geralmente só eu falei. Então, cara, proporciona isso pro teu cliente, pergunta, se interessa realmente por aquele dia e vai anotando. Anotando eu digo aqui, né, vai pegando aquilo, pra depois tu vai quebrar as objeções dele. E ele vai te mostrar alguns problemas, e quebrar a objeção nem sempre resolver problema, né? É tu pegar algo que ela falou, transformar em um problema, ou mostrar que existe a possibilidade de ter aquele problema e resolver aquele problema. Inclusive, Cris, até pra deixar o gancho aí, tá numa aula do Academy, tá? Como conduzir uma reunião de casamento. Vale a pena, uma bela aula. Eu acho uma reunião de casamentos, cara, uma das coisas mais bonitas que tem no mundo. De condução, de persuasão, de falar, de mostrar, de condução, assim, sabe? É da hora, vale a pena olhar aquela aula lá. Inclusive. E se você não sabe exatamente do que o Pedro está falando, a gente está falando de ser GoImage Prime, porque o Prime é o programa de benefícios da GoImage que dá desconto, dá cashback e as aulas do Academy, que é isso que o Pedro acabou de falar. No Academy tem inúmeras aulas e horas de conteúdos para você saber como prospectar, saber como fazer um fechamento de uma reunião, como vender mais, como fazer o marketing, enfim, é quase que uma faculdade para você, fotógrafo, que quer elevar o nível da sua fotografia e do seu mercado, do seu negócio em si. Então, acessa aí o QR Code, escaneia, entra no site da GoImage e torne-se fotógrafo Prime da GoImage, fazendo parte dessa comunidade que está crescendo demais aqui no mercado da fotografia brasileira. Mas, João, qual que é a tua opinião? Tem alguma pergunta matadora, a bala de prata, assim? Cara, a bala de prata real mesmo é entender a necessidade do cliente, ouvindo, que é o que Pedro acabou de falar. E aí a gente tem outros elementos também. A gente falou de reunião de vendas. A gente não tá falando da galera que manda PDF no WhatsApp sem uma pergunta no final, não. Tá falando quando você tá com o cliente, seja presencial ou seja, pelo menos numa chamada de vídeo. Depois de trazer as informações, geralmente eu trago para o cliente ali, para aquela pessoa da reunião, o que faz mais sentido para ela, porque ela, em qual dos planos, por exemplo, ela se visualiza. E outro ponto é fazer com que a pessoa não saia daquela reunião. Tá? Às vezes a gente é muito bonzinho, tipo, olha, vai para casa, pode ir para casa lá então, aí você pensa lá com o seu noivo e depois você volta. Não, eu tendo, sem forçar demais, mas eu tendo a falar que essa condição que está sendo feita aqui para você
é você reservando a sua data hoje, mas de uma forma leve, sem pressionar, sabe? Porque a gente precisa ter um pouco mais de firmeza também. Eu percebo que os fotógrafos às vezes deixam meio que frouxo demais a pessoa sair dali sem ter se posicionado. Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho que ter um checklist de coisas que eu preciso adquirir. Faz sentido ter esse checklist e fazer as perguntas estratégicas baseadas nisso? Por exemplo, para ti é importante saber que tem um número de convidados, né? Mas tu não pode deixar explícito que tu poderia pautar o casamento baseado no número de convidados. Por exemplo, tem 300 convidados, então vou botar o ticket lá em cima. Não é bem essa lógica. Mas assim, faz sentido ter esse checklist para poder elaborar perguntas que a gente colha essas informações, mas sem deixar explícito que tu quer aquela informação? Cara, com certeza, tá? Eu acho que assim, ó, a gente fala muito da reunião de vendas como uma conversa, como um bate-papo, como uma coisa orgânica. Mas, cara, a gente sabe, é venda, e venda é técnica. Tu sabe, Cris, por mais artística que seja uma música, tem muita técnica envolvida naquilo, né? Tem muito método, não é técnica, é método. Então, uma reunião de vendas, ela tem método. Eu sempre falo de fotos que eu tenho, uma caixinha que eu tenho de fotos aqui, com histórias interessantes de casamentos que eu já fotografei. Então, eu mostro essas histórias, e uma dessas histórias que eu falo é essa daqui. Cara, a gente tem essa foto aqui, que é a foto da noiva no carro, esperando pra entrar na igreja. É uma foto bonita, tem uma luz entrando no rosto dela e tudo mais, mas é uma foto dirigida. Eu pedi pra ela olhar pro buquê que tava no colo dela. O que ela lembra quando ela vê essa foto? Do abobado do Pedro pedindo pra ela olhar pro buquê no colo dela, né? Mas essa foto aqui, que eu mostro e falo na reunião, é quando o pai dela viu ela de noiva pela primeira vez. E eu falo dessa história, o quanto eles se conectaram depois do casamento, como é que era a relação deles antes, e a questão não só do noivo ver a noiva de noiva, mas as pessoas que viram ela crescer e tudo mais. E, pô, pra isso aí, cara, as noivas 90% se emocionam quando eu conto essa história aqui e mostro essa foto de quando o pai dela viu ela de noiva. Só que em determinado momento da reunião, eu pergunto com quem que a noiva vai entrar. Entendeu? Lá no início, depois entradas, como é que é? Como é que vocês vão fazer? Como é que vai... Vocês já pensaram nessa questão do cortejo e tal? Não sei, despretensiosamente. Ah, pô, eu vou entrar com a minha mãe. Tu acha que eu mostro essa foto? Quando a noiva vai falar que ela vai entrar com a mãe dela? Cara, vai entrar com a mãe, não fala de pai. Eu mostro essa daqui, velho. Entendeu? Sabe? Lá no salão de beleza, a mãe falou alguma coisa pra ela e tal, não sei o que, tem toda uma história essa foto aqui desse casamento e tal, sabe? Então, isso eu tô fazendo com coisas materiais, com um repertório gigantesco de histórias que eu tenho aqui. Eu explico muito na aula, tem muitas histórias. Mas o que eu fiz? Eu fico 45 minutos ouvindo pra depois saber o que eu vou usar aqui, entendeu? Eu saber o que eu vou usar aqui e falando, né? Tem essa questão do fechamento. Eu faço ao contrário. E o ChatGPT sempre me fala que eu não devo fazer. Mas pra mim, eu me sinto melhor fazendo isso. Quando eu tô encerrando a reunião de vendas, eu falo o seguinte pros noivos. Olha só, decidam no tempo de vocês. A fotografia de casamento é uma coisa muito importante pra vocês terem que decidir em 15 dias, em 7 dias úteis, e não sei o que, não sei o que lá. Cara, o nome de vocês está na data. Eu mostro, compartilho até minha tela, mostro na agenda lá o nome deles na data deles. Tá na data. Se eu receber qualquer pedido de orçamento para este dia, a primeira coisa que eu vou fazer é conversar com vocês antes. A prioridade é toda de vocês. Decidam com calma. Se tiver alguma dúvida, me chama. Não deixa de me perguntar algo. Vocês têm prioridade total. Mas, vocês têm alguma ideia de quando vocês vão tomar essa decisão? Entendeu? Então, o que eu faço? Eu acolho e falo, não, gente, vocês estão comigo. Eu já tô lá no casamento de vocês. Vocês não precisam ver correndo. Calma, gente. Respira. Eu tô do lado de vocês nessa parada. Mas também me fala, né? Se quiser me falar. Muito bem. E agora, vou falar do Fastbook, né? Que já que a gente tá falando de casamento, né? Eu gosto de mostrar esse daqui, porque esse aqui é um álbum sensacional, cara. O nosso carro-chefe aqui da GoImage está disponível no ecossistema da GoImage, além de diversos outros produtos, como os nossos lançamentos, o álbum Lean, o álbum Signature. Na verdade, o Signature tem diversas cores novas, né? E para você que não sabe o que é o ecossistema da GoImage, entre em goimage.com.br, veja que além de produtos físicos,
a gente tem diversas ferramentas digitais para ajudar você no seu trabalho, no seu dia a dia. goimage.com.br, faz o seu cadastro e vem fazer parte aí dessa comunidade também que cresce a sua fotografia. Para a gente finalizar, João, quer dar alguma dica de algumas coisas que tu tem feito assim na reunião de vendas e que tu percebe que isso é um ponto de virada, que é legal, coisas que tu aprendeu ao longo do tempo aí, que tu aconselha as pessoas a não fazerem ou fazerem para que isso possa dar uma diferença no fechamento? Vamos lá então, cara, tem um ponto que é muito importante, é que o fotógrafo, eu falo por mim, tá? Eu acreditava muito na minha fotografia, mas na hora da venda eu não tinha segurança de, tipo assim, eu ofertava para o cliente, mas com um certo receio, tipo, sem acreditar que o meu trabalho vale aquilo que eu tô cobrando. E quando a gente não tem confiança para fazer isso, eu não sei o que acontece, mas a pessoa que tá ali na sua frente ou do outro lado, ela, de certa forma, percebe e acaba não vendo o valor também, assim. Quando você acredita que o seu trabalho não vale aquilo que vale, você diminui drasticamente a sua chance de vender. Obviamente, ao contrário, pode ser um perigo também, tipo, você acha que é superfaturado, sabe? Então é meio que um equilíbrio entre a forma com que você oferta. Essa dica que o Pedro trouxe ali é essencial, de ouvir o cliente, ter firmeza, e quando você está desenvolvendo a parte comercial, a parte da venda com mais precisão, eu aconselho também que você consiga criar ali um script de venda. Isso pode ajudar muito na hora de você fazer a oferta. Porque você consegue, beleza, eu começo conectando com o cliente, gero esse envolvimento, trago ele para a experiência, escutando, trazendo alguns pontos, mostrando, e também depois eu direciono ele, tem um direcionamento ali, né, que é o CTA, o que o Pedro fez ali é um CTA. E aí, o que você achou? Sabe? Qual desses planos aqui mais se conectam da forma com que você quer lembrar do seu casamento, ou do 15 anos, enfim. Isso, você ter scriptado isso ajuda bastante. Se for um ponto para quem ainda não tem desenvolver um script, mesmo, cara, se for no GPT, você melhora, tira as palavras, tipo, não é sobre a fotografia, não é sobre o sonho, é sobre isso, sobre aquilo. Elimina isso, traz ele mais com o seu tom de voz, mas tenha um script de vendas, é importantíssimo. Só para complementar isso, a gente fala de uma coisa muito complexa aqui, né? O cara deve estar nos ouvindo agora e tenso, né? Calma, meu jovem. Eu faço reunião de casamento há 16 anos praticamente. Ou eu conheço reunião de casamento, faço um pouco menos de tempo. Quantas vezes, né? E quem viu eu falando lá na aula, lá viu o cara, teve fotógrafo falando, tá, Pedro, tem a data tal. E o fotógrafo vendo a aula perguntando se eu tinha a data, entendeu? Porque eu tava mostrando como eu faço. Cara, eu já fiz reunião de casamento 1 bilhão de vezes. O áudio que eu mando pra noiva, como eu conto a história, quais são as... Calma, não precisa construir a reunião de casamento perfeita na primeira, na segunda. Claro que a gente fica um pouco tenso porque pode perder uma venda, né? Mas calma, gente, vai construindo, vai evoluindo, vai melhorando as palavras, vai fazendo, vai azeitando a parada. Que depois de 15 anos, quem sabe, fica quase bom, entendeu? Então, devagar, não tem essa pressa pra melhorar. E tu sabe que ontem eu tive uma reunião com uma fotógrafa que eu conheci recentemente, e lá até do Impactar, a gente acabou fazendo uma reunião para definir algumas questões dos produtos, e ela me falou, né, a Simone, ela me falou de uma dificuldade que ela tinha, né, porque tipo, ela falou, Christian, eu não tenho dificuldade em falar do meu trabalho, em falar da sessão e tal, mas quando chega na parte do produto físico em si, sabe, é um pouco, parece que trava um pouco, parece que ela falta aquela segurança, né, de oferecer da forma, que dá a sensação de que ela tá indo além do que... E aí a gente, claro, conversou, né, que justamente ao contrário, enfim, não que ela não venda álbuns, mas ela entende que pode vender muito mais e muitas vezes ela acaba se travando. Acho que essa questão da confiança do script de vendas faz todo sentido, não só para a questão do fechamento do serviço, mas também na forma com que tu apresenta e entrega os produtos físicos, né? Porque eu acho que muitas vezes, é legal, tenho confiança no meu trabalho, sei que vai ser uma sessão incrível, uma experiência legal, tá, e como é que eu entrego? Ah, não, mas aí agora na entrega parece que eu tô cobrando extra, algo que não precisaria. E é justamente ao contrário. É justamente ali onde tu vai poder coroar, né?
toda essa parte da entrega do material, porque, cara, faz parte do negócio, né? Oferecer toda essa gama aí de produtos físicos, independente se for GoImage ou não, tá? Aqui eu tô falando assim, tentando ser isentão, mas a segurança na qual tu vai dizer, não, o meu trabalho fica melhor posicionado num álbum ou numa foto impressa. O Pedro, por exemplo, ali, ele deve ter gastado R$80 para fazer aquela caixa com as fotos frente e verso ali, que ele conta a história. Olha, gastou R$80 em produto impresso para poder argumentar e quantos casamentos ele fecha a partir dali. Ou seja, o álbum ou o produto físico acaba evidenciando essa entrega, né? E acaba, inclusive, prospectando de forma indireta, né? Porque o cara, quando vai mostrar o álbum, vai dizer, pô, quem é que fez esse material aqui? Pô, foi o João, foi o Pedro. Então, acho que isso é uma coisa que a segurança faz todo sentido, João, nisso, concordando, né, com aquilo que tu acabou de dizer. Mas muito bem, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero agradecer você que assistiu até agora, nos siga, comente, deixe o seu comentário aí para que a gente possa trazer sempre papos cada vez mais interessantes que vão elevar o nível da sua fotografia, do seu marketing, do seu faturamento. Então, nos segue, fica aí com a gente e bora pro próximo Papo GoImage.